de nós não quer ser próspero e abundante, né? Acho que todos nós queremos, né? Só que precisamos saber a diferença entre a prosperidade e a abundância. São duas coisas diferentes, ainda que as duas possam caminhar juntas, tá? Então, digamos que a pessoa próspera é aquela pessoa que ela é plena de tudo que ela tem e de tudo que ela é. Então, essa pessoa sendo plena de tudo que ela é e de tudo que ela tem, ela não precisa buscar mais nada. Muito pelo contrário. Essa pessoa, ela tem que ser grata por tudo que ela tem, por tudo que ela é, mas sim, como espírito, né, que somos num corpo biológico, a gente precisa estar sempre buscando, tá? A gente precisa estar sempre evoluindo. E quando se evolui, evolui no espírito e no físico. A gente tanto busca o conforto para o espírito, né? Que o conforto para o espírito é o conhecimento, é o autoconhecimento. E a gente também, através disso, a gente busca o conforto para o físico, né? Para o nosso corpinho aqui nessa terceira dimensão, né? Até porque, se a gente não cuidar desse corpinho, se a gente não cuidar de dar um conforto, né, para o nosso corpo físico, a gente não vai poder fazer muita coisa nessa 3D, nessa terceira dimensão. Então, nós precisamos sim da prosperidade, né, para o nosso ser espiritual e para o nosso físico. Dessa forma, nós procuremos ser gratos pelo que nós temos, por toda a conquista material que nós temos, né? E procuremos também, gente, sermos gratos e plenos pelo que nós somos. Essa é a diferença do ser, que é ser próspero, e do ter, que é abundância, né? E a abundância, ela vem daquilo que temos em abundância, que temos em quantidade, né? Não necessariamente quer dizer qualidade. Então, a abundância vem daquilo que se tem muito, tá? Mas a pessoa que tem muito, se ela não é grata por esse muito que ela tem, se ela não é grata pelo que ela não é uma pessoa próspera, né? Então, uma pessoa próspera, ela pode ser abundante, tá? Mas uma pessoa abundante nem sempre é próspera. Porque a prosperidade é um estado de espírito. A prosperidade vem da alegria do ter e do ser. Se nós somos felizes e se nós buscamos alcançar mais do que nós temos, e quando eu falo buscar alcançar mais do que nós temos, eu falo no sentido de, às vezes, nós temos o quê? Uma casa e um carro, né? Estamos plenos e realizados por aquilo. E sim, tá? Devemos sempre nos sentir plenos e realizados. Nós somos gratos por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. Porém, gente, isso não quer dizer que ser grato seja obrigatoriedade de ser acomodado, tá? Porque nós devemos ser gratos pelo que nós somos, pelo que nós temos, mas nós devemos sim estar buscando mais, porque nós somos merecedores, né? E a menos que a pessoa não tenha sonho, não, eu só quero isso pra mim, tá? Aí ela é uma pessoa próspera e abundante, porque aquilo é tudo que ela quer, né? Ela não quer mais nada. Então, a pessoa é próspera e abundante dentro daquilo que ela já tem. Agora, se a pessoa, ela sonha com mais, então, é um direito dela, tá? Ela é plena, então é um direito dela ser plena dentro daquilo que ela tem, dentro daquilo que ela é, tá? Mas ela precisa buscar mais daquilo que ela quer, né? Às vezes a pessoa tem uma casa
é no campo e quer uma casa na praia. Ela é feliz com a casa que ela tem no campo e ela transborda a felicidade por aquilo. Ela é uma pessoa próspera e ela é uma pessoa abundante. Ela é uma pessoa próspera porque ela está realizada naquele momento com a casa que ela tem. Ela é uma pessoa abundante porque ela é feliz, né? Ela transborda a felicidade por aquilo que ela tem. Isso não quer dizer que zerou, que parou por aí. Não, ela tem todo o direito de conquistar mais. Diferente das pessoas que muitas vezes têm muito, se sentem abundantes porque têm muito, mas não se sentem prósperas. Porque são pessoas que são incapazes de sonhar, né? Até por medo mesmo de correr atrás de algo. Então essas pessoas, elas são abundantes, né? De uma forma limitada, porque elas têm muito do material, mas elas não conseguem ir além daquilo que elas têm, né? Então elas são pessoas abundantes, porque elas têm muito, mas elas não conseguem ser prósperas, porque elas não conseguem alçar voo, né? Elas não conseguem sonhar, e muitas vezes por medo de ter que realizar, muitas vezes por comodidade, por medo de correr atrás, né? Então essa pessoa é uma pessoa abundante porque ela tem muito, mas ela não tem prosperidade, até porque prosperidade é um estado de espírito. E normalmente as pessoas prósperas são pessoas que batalham, são pessoas que normalmente elas sonham, elas correm atrás, elas são felizes por estar sempre assim buscando algo diferente, né? É diferente das pessoas que são apenas abundantes. Elas às vezes têm muito. Vocês já ouviram alguém falando assim, que tem pessoas que são tão ricas, mas tão ricas, mas tão ricas, que tudo que elas têm é apenas dinheiro? Gente, isso é uma frase muito forte, muito forte. Se elas têm apenas dinheiro, elas não têm nada. Elas não são pessoas prósperas, elas são pessoas abundantes, né? E normalmente as pessoas prósperas, elas costumam ser pessoas positivas, né? Elas costumam ser pessoas que acreditam naquilo que elas buscam, né? Costumam ser pessoas que lutam por aquilo que elas acreditam. Essas são pessoas prósperas. Às vezes a pessoa não tem nada material, mas ela é uma pessoa próspera. E com essa prosperidade, né, que habita dentro dela, porque prosperidade é um estado de espírito, né? Então, com essa prosperidade que habita dentro dela, essa pessoa, ela alça voos altíssimos, né? E ela pode conseguir muitas coisas materiais, muito mais do que aquele que é só abundante, que não tem prosperidade. Aquele que não tem prosperidade, ele é só abundante, ele é abundante de tudo aquilo que ele já tem. Mas ele não tem esse estado de espírito positivo para buscar mais, né? Normalmente são pessoas bastante acomodadas, pessoas que são abundantes e não são prósperas, né? São aquelas pessoas que muitas vezes têm muito, é o tal rico que só tem dinheiro, nada mais do que o dinheiro. Essas pessoas, elas não têm prosperidade, né? E a prosperidade, gente, ela está na alegria, ela está na felicidade. Uma pessoa que não sente felicidade, uma pessoa que não é alegre, não tem como ser uma pessoa próspera. A prosperidade é um estado de espírito. Para sermos prósperos, tá? E abundantes, a primeira regrinha, para sermos prósperos e abundantes, a primeira regrinha é estar sempre, tá?
de bem com a vida. Ah, mas não dá para estar sempre de bem com a vida. Dá sim. Não adianta você sair xingando todo mundo, brigando com todo mundo, achando que isso vai resolver os seus problemas, porque não vai, tá? Muito pelo contrário. E aqui entra mais uma vez a lei do universo, né? Se você dá paulada, você recebe paulada. Então, procure agir com boa vontade sempre, mesmo nas horas difíceis, mesmo nos momentos difíceis, procure agir com gratidão. Até porque nos momentos difíceis é quando a gente mais aprende. Nós aprendemos mais nos momentos que a gente passa por dificuldades do que nos momentos felizes. Porque se vocês perceberem, tá? Quando a gente passa por algum momento feliz, a gente não está lembrando sempre. Lógico, a gente lembra em algumas ocasiões. Ah, nossa, aquela época, aquele momento. A gente não lembra toda hora. Agora, quando a gente passa por um momento triste, né, por um momento de decepção, aquilo fica remoendo ali dentro, tal. Então, gente, é nessas horas que a gente deve aprender as lições. É com as dificuldades que a gente aprende a viver, tá? Então, não devemos nas dificuldades sair dando paulada, batendo em todo mundo, achando que todo mundo é culpado, tá? Porque isso acaba nos tornando uma pessoa negativa. Isso acaba nos tornando uma pessoa com poucos recursos, tá? Entra a lei da atração. A felicidade, a alegria tem um magnetismo que vocês não podem imaginar. A alegria atrai mais alegria, a alegria atrai coisas boas. Então, se você está passando por dificuldades e você começa a achar que todo mundo é culpado daquilo que você está passando, daquela situação, você começa a brigar com todo mundo, você começa a criar ao seu redor uma egrégora que vai simplesmente te oprimir. Você vai acabar adoecendo, né? As coisas na tua vida vai começar a dar errado. Você, até mesmo aquelas conquistas que você já obteve, você acaba perdendo. Então, de que vale você ser uma pessoa negativa? De que vale você ser uma pessoa invejosa, né? Porque as pessoas negativas, as pessoas invejosas, são sempre aquelas pessoas que estão culpando os outros pelos erros delas, culpando os outros pelo fracasso delas, sempre brigando, né? São pessoas que estão sempre brigando, às vezes até tristes pela conquista do outro. Então, a prosperidade e a abundância são duas coisas diferentes. Seja próspero e abundante sendo uma pessoa para cima, sendo uma pessoa positiva, sendo uma pessoa que mesmo nos momentos difíceis, você está sempre sorrindo e procurando tirar lições daqueles momentos difíceis, tá? Entenda que aqueles momentos difíceis, quando eles vêm para você, é para te dar alguma lição. Porque nos momentos felizes, a gente não tira lição. Os momentos felizes são para que a gente possa desfrutar. Os momentos felizes, eles vêm para nos ensinar a diferença entre a alegria e a tristeza, né? Entre o bom e o mal. Mas a gente pode cultivar esse sentimento, a gente pode cultivar esse sentimento não permitindo que as coisas ruins, as situações ruins nos derrubem, né? Porque quando nós somos pessoas negativas, quando nós não cultivamos a positividade, quando nós não cultivamos a alegria, quando nós focamos nas coisas ruins, nas coisas negativas, nós passamos a ser pessoas amargas, né? Nós passamos a ser pessoas
não gratas, nós passamos a ser pessoas que não emanamos aquele magnetismo, aquela coisa boa, aquela coisa que atrai coisa boa, né? Então, vamos procurar saber a diferença entre prosperidade e abundância, ser positivo e ser negativo, né? Isso é muito importante para que a gente possa viver uma vida plena. E mais uma vez, quando eu falo levar uma vida plena, não é pleno de muito, tá? Não é pleno de tudo, mas é pleno do que nos faz feliz, né? E o que nos faz feliz é ser quem somos, sem a necessidade, né, de imitar o outro, sem a necessidade de querer ser o outro, sem a necessidade de querer ter o que o outro tem. Sejamos plenos com aquilo que temos, né? Com aquilo que somos. E assim, procuremos sempre buscar além do que temos, buscar além do que somos. Porque nós, como espíritos que estamos nesse corpo biológico, nós precisamos buscar o nosso conforto, né, espiritual, que vem através do conhecimento, do entendimento. E nós precisamos também buscar o nosso conforto material para manter esse nosso corpo físico, que é o que abriga o nosso espiritual, né? Nós precisamos manter a nossa casa, né? O nosso templo. E como nós vamos cuidar do nosso templo? Buscando e dando conforto, né, a esse nosso templo biológico, que abriga a nossa essência, né, o nosso espírito, a nossa consciência. Então procuremos ser próspero, né, abundante, positivo, não permanecer na comodidade,